Olá pessoal, Joca aqui, tudo bem com vocês? Tudo bom? Então tô passando pro nosso encontro semanal, só que hoje nenhum grande youtuber foi cancelado pelos lacrolas, nem não tem nenhuma outra grande polêmica desse tipo para nós conversarmos. Então o tópico da nossa discussão vai ter que ser cultura nerd e pop. O assunto é o seguinte, pra mim o Super-Homem está morto, tá? Pra mim ele está morto, mesmo que as pessoas amem o personagem, que fiquem buscando histórias antigas dele, porque a grande maioria do público só tem contato com o personagem se saírem obras audiovisuais, filmes e animações, né? Ou games, hoje em dia, e que sejam atuais e que estejam relevância na mídia nesse momento. Então o Super-Homem depende de que os grandes conglomerados de entretenimento produzam algo sobre ele para que ele volte, né, às graças do grande público e não apenas do pequeno nicho de pessoas que realmente é fã do herói, tá? Tanto que ele se tornou uma pedra no sapato da DC. Eles claramente não sabem o que fazer com esse personagem. Por exemplo, no Homem de Aço, o último longa-metragem do personagem, lançado há quase 10 fucking anos atrás, Zack Snyder criou um filme com um super-homem perturbado, inseguro, violento, numa tentativa ali já de atualizar o personagem, já porque se imaginava que havia um certo cansaço da figura clássica do super-homem, né? Mas a gente viu muito bem que esse filme falhou em cativar o grande público, né? Ele foi um filme divisivo. Teve sim um grande público, mas também teve muita gente que simplesmente odiou essa versão do personagem. E de lá pra cá, o Super acabou na geladeira, enquanto a DC tentava o impossível, criar um universo compartilhado de heróis sem o seu maior herói, o que obviamente resultou em uma série monumental de desastres e fracassos que eu não preciso nem citar aqui. Mas por que isso, gente? Por que Hollywood tem tido tanta dificuldade para lidar com um personagem que existe há tanto tempo e que se manteve relevante, fazendo sucesso por quase um século? A essa altura, não devia ser fácil adaptar esse personagem? A resposta aqui é muito simples. O mundo moderno não acredita mais no bem, não acredita mais no conceito do bem. Ponto. Para o mundo moderno, o bem, a bondade, fazer o bem é algo fantasioso, algo mentiroso, algo que não é realista e que não tem mais espaço no nosso mundo, tá? E se a gente não acredita no bem, também não acreditamos no altruísmo, nem na caridade, nem no autossacrifício. E não acreditar nessas coisas implica em não acreditar na própria figura do herói. Por conta disso, as histórias sobre super-heróis se transformaram em histórias sobre pessoas comuns, vulgares, violentas, egoístas e vis, mas com superpoderes ou capacidades sobre-humanas, né? Por exemplo, o Batman foi distorcido e representado como um personagem trágico, um maluco obsessivo que busca nos criminosos simplesmente um bode expiatório para descontar a fúria e a dor que ele sente pela morte prematura de seus pais, com as quais ele não consegue lidar. Quase como se a cruzada heróica do Batman tivesse sido transformada, hoje em dia, no mero capricho de uma mente doentia. Já a Mulher Maravilha, que era uma heroína, uma representação do ideal feminino, passou a ser mostrado como uma guerreira, uma princesa, uma rainha de uma nação com um sistema jurídico e moral arcaico e que, portanto, ela acaba sendo ali, às vezes, violenta, sanguinária e matando os seus inimigos sem hesitar, né, em diversas situações. Já o Homem-Aranha, que ainda é mostrado como bonzinho, ele é mostrado dessa forma muito pelo fato de que ele quase sempre é representado como um adolescente, às vezes quase uma criança ali de 14, 15 anos, né? Ou dele ser às vezes um jovem ingênuo, imaturo, irresponsável, ou seja, é quase como se a visão do mundo dele fosse distorcida, ele fosse bobinho e a moralidade dele fosse muito mais um fardo que amarra ele do que algo que propulsione o seu heroísmo, tá? Então, eu fico perguntando pra vocês, mas e o Super? Então, será que é possível fazer uma releitura dele moderna, assim como dos outros heróis? Sabe? Isso é meio difícil, porque para nós, pessoas modernas, é difícil acreditar que um adulto super inteligente, né, que não seja ingênuo assim como o Homem-Aranha, uma visão ampla do mundo e dotado de poderes quase divinos, poderia simplesmente fazer o bem e não abusar das pessoas. Ou é difícil para nós acreditar que esse ser não tentaria dominar o mundo, afinal de contas é isso que qualquer um faria, certo?
certo? Bom, vamos tirar logo o elefante branco da sala e direto ao assunto, tá? O super-homem se tornou ao longo dos anos, e ao longo de toda a sua existência, uma alusão à figura de Cristo, um arauto da típica moralidade conservadora americana, que é um país que foi fundado por cristãos protestantes e onde tem uma grande maioria de cristãos protestantes. Inclusive, eles são muito mais expressivos lá do que aqui no Brasil, tendo até um movimento chamado de evangélico no Brasil, tendo suas raízes lá nos Estados Unidos, tá? Em todos os filmes do Super-Homem, esse paralelo entre ele e a figura de Cristo é estabelecido. Vamos aqui citar alguns exemplos. Em Super-Homem de 1978, Jor-El diz ao Super, abre aspas, a humanidade pode ser grande, eles só precisam de uma luz para guiar o caminho. Por isso enviei você a eles, Kal-El, meu único filho. Já em Homem de Aço, o Clark é claramente mostrado em uma igreja cristã protestante, buscando os conselhos de um reverendo, buscando a sabedoria de Deus em um momento em que o personagem estava passando por muitos conflitos interiores, antes ali do clímax do filme. Já em Batman vs Superman, isso se torna ainda mais gritante, porque o Lex Luthor explicitamente relaciona o Super-Homem à figura de Deus, projetando nele a sua falta de fé na bondade, a sua falta de fé em Deus, Porque para ele, um Deus que fosse todo-poderoso e permitisse a existência do mal, como de fato há mal no mundo, não poderia ser de todo bom. E o ponto dele é provar isso, que assim como um Deus todo-poderoso não poderia ser totalmente bom, o Super-Homem não poderia ser totalmente bom, que ele teria que ser falho, ele tem que ser mal, ele não pode, esse ideal de bondade que ele tenta passar, apesar de que isso era meio questionável ali na abordagem do Zack Snyder, esse ideal de bondade do Super-Homem, ele é hipócrita. O Lex Luthor via a si mesmo como um grande revelador da verdade. Alguém queria desnudar a hipocrisia do Super-Homem, a hipocrisia da crença em um Deus todo bom, todo poderoso. Então sim, o Super-Homem é inevitavelmente uma alegoria de Jesus Cristo, um ser divino que veio dos céus para a terra a fim de se sacrificar pelo bem de todos. Por mais que os progressistas queiram negar isso, o Super-Homem é isso aí, tá? E isso só é possível porque para o Super, o bem é uma ideia concreta, não é uma questão de opinião. O certo e o errado existem para ele, não há zonas cinzas na moralidade do Clark Kent. Para ele, tudo é preto no branco. Porém, todos nós nos tornamos um pouco como Lex Luthor. Nós nos tornamos egoístas, egocêntricos, imorais, amorais, relativistas, nos tornamos egoístas e se tivéssemos poder, nós imporíamos a nossa vontade sobre os outros. E por conta desse ceticismo, o pobre do Super passou muitas vezes a ser representado como um vilão, um tirano ou um ditador em potencial. Vimos isso não apenas nos games e HQs de Injustice ou através dos pesadelos do Batman do Zack Snyder, mas também em cópias ou paródias do personagem como o Capitão Pátria e o Omni-Man, que surgiram sim em HQs bem antigas, para os padrões de hoje, mas que só foram ter seu sucesso e sua relevância a nível mundial nos dias atuais. Ou seja, nós perdemos a fé em Deus, perdemos a fé no bem e perdemos a fé no Super-Homem. Para o público moderno, o personagem parece chato, certinho demais e sem graça. Mas será que é isso mesmo? Será que estamos apenas fugindo do fato de que o Super-Homem não tem mais lugar no mundo moderno? Será que estamos apenas em negação e não aceitando que esse personagem simplesmente deve ser esquecido, que não tem mais lugar no mundo? A resposta a tudo isso veio na edição de número 775 da Action Comics em uma HQ chamada What's So Funny About Truth, Justice and the American Way? Uma pergunta que em tradução livre seria algo como: o que há de tão engraçado sobre a verdade, a justiça e o jeito americano? Nessa história, um grupo de heróis jovens, nihilistas e revolucionários e violentos aparece, chamando a si mesmos de a Elite, tá? E a Elite, diferente do Super-Homem, não hesita em matar seus inimigos. E assim, eles logo se tornam muito populares, principalmente entre os jovens, e acabam entrando em conflito com o Super-Homem e seus ideais pacíficos, Para a Elite, o Super é retrógrado, é antiquado, velho e deve sair de cena.
Claro que eu não vou contar o final para vocês, afinal de contas eu indico demais e quero que vocês leiam essa HQ, que inclusive ganhou o prêmio de melhor HQ daquele ano, assim como também indico demais e quero que vocês assistam a excelente adaptação animada dessa história chamada de Super-Homem contra a Elite, que é um dos raros casos em que até eu admito que o filme supera a qualidade do material original, além de ser, na minha opinião, o melhor filme do Super-Homem já feito. Melhor inclusive que as versões live action. Inclusive, na minha opinião, ele deixa no chinelo quase todos os filmes do Super-Homem, com exceção de Superman 1 e 2 do Christopher Reeve, tá? Mas mesmo assim eu ainda acho ele superior a esses filmes, ele é mais profundo. No Super-Homem contra a Elite é mostrado um mundo que pensa que não precisa mais do Super-Homem. Um mundo que ri da cara do seu maior herói. Porém, a trama se desenvolve de forma que nos faz perceber que o Super não é ultrapassado, tá? Muito embora ele seja usado em comerciais de carro, tenha se tornado uma figura da cultura pop, no próprio universo dessa animação e dessa HQ, o Super é mostrado como sendo protagonista de desenhos infantis bobos, com lições de morais bobas, tipo, crime não compensa, sejam bons e bebam leite, sabe? Tipo, mesmo dentro desse contexto, a gente é conduzido pela história até a conclusão de que o Super-Homem não é ultrapassado. Nós é que regredimos enquanto sociedade. O Clark apenas representa a ideia imutável de que vale a pena ser bom, de que o bem existe e que vale a pena lutar por ele. E isso ainda é relevante, especialmente nos tempos conturbados em que vivemos. Todos os dias, milhares ou talvez milhões de heróis anônimos dão suas vidas pelo bem maior. Nós temos o caso daquela professora que se sacrificou num incêndio aqui no Brasil para salvar a vida de ali várias crianças que ficaram presas, acho que dentro de uma creche, uma escola infantil. Nós temos o caso de um pescador que sacrificou a própria vida numa enchente resgatando as pessoas. Nós temos inúmeros casos de pessoas profissionais da saúde e da segurança que todos os dias perdem suas vidas tentando ajudar as pessoas, né, se sacrificando por uma causa maior. Só dinheiro, só o benefício próprio não justifica todo o bem que as pessoas produzem. Pense nos cientistas que dedicam suas vidas inteiras a um estudo de uma teoria que só vai ser comprovada dali várias décadas, como aconteceu com a constante cosmológica do Albert Einstein, por exemplo, ou com o bóson de Higgs. Os caras dedicaram a vida toda a construir aquele conhecimento, que hoje em dia é muito útil na área da tecnologia e na área de diversos aparelhos eletrônicos que a gente tem e que facilita o nosso dia a dia, nós, pessoas comuns, e eles não precisariam ter feito isso. Se eles não acreditassem num bem maior, se eles não fossem altruístas, poderiam ter desistido disso tudo, desistido dos cálculos matemáticos e, sei lá, fazer outra coisa mais simples, mais divertida, menos exaustiva ou até mais gratificante, até algo pelo qual eles recebessem mais reconhecimento do público. Mas não, as pessoas boas existem, isso é um fato, por mais que a mídia e toda a narrativa global tente varrer elas para debaixo do tapete e mostrar heróis vis, malvados, de imorais, egoístas ou egocêntricos como sendo os verdadeiros modelos, aqueles que representam a realidade, tá? E o Superman contra a Elite se trata de tudo isso, é uma discussão sobre tudo isso. Mas como esperar que Hollywood entenda isso? A indústria do cinema está lotada de megalomaníacos, doentios e dissimulados, egocêntricos e narcisistas. É difícil encontrar uma estrela de Hollywood que já não tenha se envolvido em algum escândalo sério de adultério, de perversão, de abuso de drogas, de violência, de criminalidade, de perseguição política. Toda hora vaza uma notícia sobre abusos nos bastidores de grandes empresas de filmes, de grandes produtores e diretores que se aproveitam de sua posição de poder para assediar atrizes e atores, adultos e crianças. Como esperar que pessoas assim entendam o que o Super-Homem representa? A verdade é que o Super-Homem é o típico paizão conservador americano, um patriota e um cristão, um homem que combate a criminalidade e a imoralidade com violência e pulso firme, mas também um homem que possui compaixão até por aqueles que o odeiam. Um homem que vê o melhor nas pessoas e que seria capaz de se sacrificar pelo bem dos outros. Perdoai-os, Pai, porque não sabem o que fazem, disse Jesus Cristo na cruz ao ver que muitos integrantes de seu próprio povo zombavam do seu sofrimento.
Então é disso que o Super-Homem se trata, tá? E apenas um diretor que não despreze os valores cristãos do cidadão médio, os quais moldaram a nossa moralidade coletiva, os quais moldaram a nossa sociedade ocidental, somente esse diretor que consiga respeitar isso vai fazer um bom filme do Homem de Aço. Até lá, a gente vai seguir em um fracasso atrás do outro, tá? Você tá vivendo no mundo dos sonhos! Ótimo. Os sonhos nos salvam. Sonhos nos fortalecem e nos transformam em alguma coisa melhor. Pela minha alma, eu juro que até que meu sonho de um mundo com dignidade, honra e justiça se torne realidade para todos nós, eu nunca vou parar de lutar. Nunca. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, que deixem um like, que ativem o sininho, que se inscrevam no canal, que por favor deem essa moral pra gente. Nós somos um excelente canal, eu sei que a nossa qualidade de áudio e de vídeo está abaixo da média do YouTube. Nós somos pobretões, mas eu sei que o nosso conteúdo é diferenciado e vale a pena a sua atenção, tá? Nos sigam também nas nossas outras redes sociais, nas nossas outras plataformas, vou deixar aqui na tela para que vocês possam também nos dar moral lá e ajudar a gente a se espalhar pela internet, tá bom? Enfim, pessoal, sou muito grato pelo carinho de sempre. Até a próxima e fiquem com Deus.